Infelizmente, esta semana tivemos mais 2 incidentes com tubarões em Pernambuco. Com esses novos casos, já são 3 ocorrências registradas para o ano de 2026 na região metropolitana do Recife. O primeiro caso aconteceu em janeiro deste ano, na Praia del Chifre, em Olinda. Um adolescente de 13 anos sofreu uma grave mordida na coxa, provavelmente causada por um tubarão cabeça chata. Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a falecer a caminho do hospital, em decorrência da grande perda de sangue. No último domingo, o novo incidente foi registrado na região. Um menino de 11 anos foi mordido na parte posterior da coxa e na mão esquerda enquanto brincava em águas rasas na praia de Piedade, em Jaboatão de Guararapes. E antes mesmo que a população pudesse se recuperar deste susto, menos de 24 horas depois, ocorreu um segundo ataque. Desta vez, uma jovem de 19 anos foi mordida na praia de Boa Viagem, a poucos quilômetros de distância do primeiro incidente. Esse segundo caso foi ainda mais grave. A força da mordida provocou uma lesão extremamente severa, resultando na amputação traumática da perna da vítima. A rápida sucessão desses 2 episódios voltou a acender o alerta sobre os riscos de incidentes com tubarões na região metropolitana do Recife, uma das áreas com maior histórico desse tipo de ocorrência no Brasil e também no mundo. Segundo o CEMIT, Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões de Pernambuco, as características dos ferimentos das vítimas indicam que os ataques foram causados por espécies de tubarões diferentes. O primeiro teria sido provocado por um tubarão cabeça chata de cerca de 2,5 metros de comprimento, enquanto o segundo teria sido causado por um grande tubarão-tigre com mais de 3 metros de comprimento. E como se descobre a espécie de tubarão que atacou? Antes de responder isso, precisamos entender por que essa região continua registrando tantos incidentes. Mas primeiro, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. A região metropolitana de Recife reúne uma combinação de fatores que a transforma em uma das áreas com maior número de ataques de tubarão do mundo. O principal deles está relacionado à construção do Porto do Suape na década de 90, que alterou profundamente um grande sistema estuarino. Esses ambientes são extremamente importantes para espécies como o tubarão cabeça chata e o tubarão-tigre, que os utilizam para alimentação, crescimento e reprodução. Com as fortes mudanças ambientais causadas pela construção e operação do porto, muitos tubarões passaram a utilizar praias adjacentes com maior frequência. Mas esse não é o único problema. As 2 espécies apontadas como responsáveis pelos incidentes mais recentes, o tubarão-tigre e o tubarão cabeça chata, estão entre as espécies mais frequentemente envolvidas em ataques a seres humanos. Em todo o mundo, o tubarão-tigre ocupa a 2ª posição e o tubarão cabeça chata a 3ª, ficando atrás apenas do grande tubarão branco como o top 1. A presença dessas espécies no litoral pernambucano é um dos fatores que ajudam a explicar a ocorrência desses incidentes. Ambas possuem características que aumentam o potencial de causar ferimentos graves, como grande porte corporal, mandíbulas poderosas e mordidas amplas, capazes de provocar danos severos aos tecidos. Além disso, essas espécies utilizam hábitats onde a presença humana é frequente. Tanto o tubarão-tigre quanto o tubarão cabeça chata costumam ocorrer em águas rasas da região costeira, muitas vezes muito próximo das praias, justamente áreas intensamente utilizadas pelos seres humanos. Um outro fator importante é que ambas as espécies têm preferência por caçar em condições de baixa visibilidade, sendo frequentemente encontradas em locais de águas mais turvas, onde a identificação de presas é mais difícil e as chances de encontros acidentais com humanos aumentam. No caso do tubarão cabeça chata, existe ainda uma característica única da espécie, sua capacidade de adentrar em rios. Essa ampla distribuição faz com que a espécie esteja presente em uma grande variedade de ambientes frequentados por pessoas, aumentando as oportunidades de interações. Essa combinação de tamanho, força, comportamento e sobreposição de hábitat com áreas utilizadas por nós, seres humanos, faz com que essas 2 espécies estejam entre as mais associadas
a incidentes em diferentes regiões do mundo. Um outro fator importante é a geografia local. Ao longo da costa existe um canal profundo que corre paralelamente às praias da região metropolitana do Recife. Esse canal funciona como uma verdadeira rota de deslocamento para grandes tubarões, permitindo que espécies como o tubarão-tigre e o tubarão-cabeça-chata permaneçam muito próximo das áreas frequentadas por pessoas. Além de servir como um corredor de movimentação, esse ambiente também pode ser utilizado para fêmeas grávidas de tubarão-cabeça-chata parirem os seus filhotes. Durante esse período, as fêmeas tendem a se tornar mais agressivas e territorialistas, o que pode aumentar a probabilidade de ataques agressivos quando percebem potenciais ameaças em seu entorno. A combinação desse canal profundo, bem próximo às praias, cria uma situação única onde esses dois grandes predadores marinhos e um elevado número de pessoas compartilham o mesmo espaço, aumentando as chances de ocorrência de incidentes como estes que vimos nos últimos dias. E adivinhe onde ocorreram os dois incidentes desses dias? Justamente em trechos de mar aberto, sem proteção dos arrecifes característicos da região, que formam uma piscina natural e cria uma barreira física entre os tubarões e os banhistas. Além disso, ambos os locais ficam próximos ao canal profundo, onde os tubarões estão. Outro detalhe importante é que os dias que antecederam os incidentes foram marcados por fortes chuvas. Com isso, a água ficou bastante turva, reduzindo a visibilidade dos tubarões e aumentando a possibilidade de um encontro potencial que poderia resultar em uma mordida exploratória. Os dois casos também ocorreram durante períodos de maré cheia. Nessas condições, grandes tubarões conseguem se aproximar de águas mais rasas utilizadas por banhistas, aumentando a chance de um encontro em potencial. Quando analisamos todos esses fatores, em conjunto, a presença de espécies potencialmente perigosas, o canal profundo paralelo à costa e a ausência de arrecifes, a água turva após as chuvas e a maré cheia, percebemos que os incidentes não são explicados por uma única causa. Na verdade, eles são o resultado da combinação de diversas condições ambientais. Desde 1992 até os dias atuais, Pernambuco registrou 84 incidentes envolvendo tubarões. Desse total, 70 ocorreram na região metropolitana de Recife e 14 em Fernando de Noronha. Entre as áreas com maior número de registros estão justamente as praias onde aconteceram os dois casos do dia de domingo e segunda, 31 e 1º de junho. A Praia de Piedade, local do primeiro incidente desta semana, acumula 24 ocorrências desde o início do monitoramento. Já a Praia de Boa Viagem, onde aconteceu o segundo ataque, registra 15 incidentes. O mais preocupante é que toda a região possui placas alertando para o risco de sofrer um ataque de tubarão. E além disso, orienta o que deve e o que não deve fazer quando for entrar no mar. Mesmo assim, muitas pessoas ignoram as recomendações e acabam se expondo desnecessariamente ao risco. Na minha opinião, chegou o momento de adotar medidas muito mais rigorosas para os trechos de maior risco, em locais onde os incidentes se repetem décadas após décadas. Talvez seja necessário avaliar restrições bem mais severas ao banho, especialmente em condições ambientais que favoreçam um ataque de tubarão. A realidade é que grande parte desses incidentes acontece em áreas já sinalizadas e amplamente conhecidas pelo histórico de ataques. Enquanto os alertas continuarem sendo ignorados, infelizmente, novos casos poderão acontecer. Mas a informação continua sendo uma das ferramentas mais importantes para reduzir os riscos. Eu elaborei 2 materiais para você aprender as principais medidas preventivas para minimizar o risco de incidentes com tubarão e ainda um outro material para você conhecer todas as espécies de tubarões que ocorrem na costa brasileira. Adquirindo o meu guia Tubarões da Costa Brasileira, você também recebe o meu manual de boas práticas para evitar ataque de tubarão. Os 2 materiais estão disponíveis por apenas R$ 77,90, mas corre que essa oferta está por tempo limitado. O link está na descrição do vídeo. Por fim, vou responder a pergunta que deixei lá no início do vídeo. Como os especialistas conseguem identificar
qual espécie esteve envolvida em cada incidente. O primeiro passo é conhecer quais espécies de tubarões ocorrem na região onde ocorreram os incidentes. No litoral de Recife, sabemos que tanto o tubarão-tigre quanto o tubarão-cabeça-chata são relativamente comuns e já foram registrados diversas vezes ao longo dos anos. São as principais espécies que podem causar ataques. A análise dos ferimentos fornece pistas extremamente valiosas sobre a espécie responsável pela mordida. Os especialistas avaliam diversos aspectos da lesão, como o formato da mordida, sua extensão, profundidade, o padrão dos cortes e lacerações e, em alguns casos, até mesmo a presença de dentes deixados no local do ferimento. Além disso, a própria dimensão da mordida pode ser utilizada para estimar o tamanho do animal. Para isso, nós utilizamos fórmulas desenvolvidas para cada espécie, relacionando a extensão, a largura da mordida às dimensões corporais do tubarão. E foi justamente essa análise que chamou a atenção dos especialistas nesses dois incidentes. Os ferimentos observados nas duas vítimas apresentam características bem distintas, sugerindo que não são apenas indivíduos diferentes, mas também espécies diferentes envolvidas em cada caso. No caso da jovem atacada na praia de Boa Viagem, a gravidade da lesão, gerando uma amputação traumática da perna, é compatível com uma mordida de tubarão-tigre. Essa espécie possui uma das dentições mais eficientes entre todos os tubarões. Seus dentes largos e fortemente serrilhados, tanto na mandíbula superior quanto na inferior, funcionam como uma verdadeira serra, capaz de cortar carne, tendões e até ossos com enorme eficiência. Quando essa dentição é combinada com uma poderosa força de mordida e os movimentos laterais da cabeça durante a alimentação, o potencial destrutível aumenta consideravelmente. Por isso, embora seja relativamente raro, amputação traumática já foi registrada em outros incidentes com a espécie. Já o incidente ocorrido na Praia de Piedade apresentou um padrão completamente diferente, muito semelhante ao observado no primeiro caso do ano em Olinda. A vítima sofreu uma lesão profunda e relativamente limpa na parte posterior da coxa, sem o padrão de destruição extensa normalmente associado ao tubarão-tigre. Esse tipo de ferimento é mais compatível com a mordida de um tubarão-cabeça-chata. A espécie possui dentes triangulares robustos e serrilhados na mandíbula superior e dentes pontiagudos na inferior, projetados para agarrar e rasgar tecidos, produzindo cortes profundos e bem definidos. E é justamente essa diferença entre os ferimentos que leva a uma conclusão importante. Apesar de terem ocorrido em locais próximos, a poucos quilômetros de distância e com menos de 24 horas de diferença, tudo indica que os dois incidentes não foram causados pelo mesmo animal. As evidências apontam para a participação de dois indivíduos diferentes e de duas espécies diferentes. Felizmente, de acordo com as informações divulgadas pela mídia, as duas vítimas dos incidentes apresentam uma evolução positiva no quadro clínico. Apesar da gravidade dos ferimentos, ambas estão se recuperando e já respiram sem necessidade de aparelhos. Em situações como essas, o atendimento rápido, o controle da hemorragia e o suporte médico especializado são fatores fundamentais para aumentar as chances de sobrevivência e recuperação das vítimas. A boa evolução é, sem dúvida, uma notícia muito positiva em meio a episódios tão graves. Se você chegou até o fim deste vídeo, comenta aqui o que você achou desta explicação e não deixa de deixar o like e se inscrever aqui no canal.